46, do 1 ao 10. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti levanto a minha alma. Pois tu és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, nem há obras como as tuas. Todas as nações que viste virão e se prostrarão perante a tua face, e glorificarão teu nome, porque tu és grandes e operas maravilhas. Só tu és Deus. Bom dia a todos, é bom estarmos juntos mais uma vez e vamos continuar a louvar o nosso Deus. A música que nós vamos cantar baseia-se no Salmo 100 e no versículo 3 diz: não se esqueçam que o Senhor é Deus, somos o seu povo e Ele é o nosso pastor e por isso Ele merece toda a nossa adoração e vamos celebrá-lo por isso. No versículo 1 diz: cantem ao Senhor com entusiasmo, e é isso que nós vamos fazer agora. Celebrai com júbilo, Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, é muito bom, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo, Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, é muito bom, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Vamos orar. Pai, nós te somos agradecidos, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede, por esta oportunidade de estarmos juntos como igreja, ó Deus, mesmo que cada um no seu lar, cada um na sua casa, mas o Senhor tem provido para nós um meio de estarmos juntos e nós te bendizemos por isso, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo sustento. Nós te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Jesus, ó Pai, e por essa grande alegria que temos de ter a comunhão uns com os outros. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque fomos perdoados dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus. E nós hoje nos lembramos disso através da ceia do Senhor. Queremos pedir que o Senhor prepare o nosso coração para esse momento de comunhão. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, nos livra de todo mal, Senhor Deus, todo pensamento que não provém do Senhor, toda atitude que não te agrada, Pai Santo. Pedimos também sabedoria para vivermos neste mundo, neste tempo presente, ó Deus, em que somos tão desafiados a confiar ainda mais em Ti e crer no Teu poder maravilhoso, Pai. Nós rogamos por cada família, por cada lar, que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, livra as nossas casas, ó Deus, do ataque do inimigo, Pai Santo. Guarda, Senhor Deus, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa mente, o nosso coração.
Conserva-nos, Senhor, em comunhão uns com os outros, que nós possamos aprender cada dia a servir-nos uns aos outros e a Te servir de todo o coração. Abençoa a Tua palavra, Senhor, que vai ser explanada, que ela traga para nós a mensagem que o Senhor preparou neste dia para cada um de nós. E onde houver um servo Teu neste momento, neste dia, que ele receba as Tuas bênçãos, Senhor, e tenha a sua fé renovada. Fica conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados e aceita a nossa adoração. É no nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Na Bíblia, em 1 Pedro, diz que Deus nos regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, não vamos deixar que as nossas convicções cristãs sejam abaladas pelas circunstâncias da vida presente e vamos focar nessa esperança que Deus nos deixou e vamos viver os nossos dias com ânimo, com os olhos na recompensa divina que é o céu. Nós agora vamos cantar A Única Esperança. Só Deus, uma verdade, uma missão. Há um clamor no mundo por salvação. Há um amor que nos transforma, um poder que nos liberta, uma paz. Somos a luz a revelar quem és na nossa geração. Somos a voz a anunciar Jesus, Tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, única esperança. Uma verdade, há um amor no mundo por salvação. Há um amor que nos transforma, que liberta, uma paz que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és em nossa geração. Somos a voz a anunciar Jesus, Tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, única esperança. Amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Se Te amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Jesus, Tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança.
Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em Filipenses 4, versículos 6 até o 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Olá, queridos irmãos. Chegará o tempo em que nós vamos poder rever-nos uns aos outros fisicamente e podermos abraçar-nos e dizer-nos o quanto nós sentimos a falta uns dos outros. Esse tempo vai chegar, pela graça de Deus. Enquanto vamos esperando, nós vamos experimentando outras realidades que o Senhor nos vai dando e consentindo, mas ao mesmo tempo a nossa grande alegria de sentirmos a presença do Senhor connosco e, sobretudo, gozarmos o privilégio de estar próximo daquelas pessoas que Deus trouxe para a nossa vida. Hoje quero voltar àquele tema que peguei na semana passada, baseado em Lucas capítulo 21, onde nós seguimos este tema de cuidadosos sem perder a esperança. E gostaria de iniciar com uma pequena ilustração ligada a todo este conjunto de ensinamentos que Lucas capítulo 21 nos traz. Conta-se a história que um certo carpinteiro e os seus auxiliares um dia resolveram fazer uma caminhada pela floresta para encontrar material que pudesse servir para os seus trabalhos de construção. Eles viram uma árvore gigante, enorme, que era preciso cerca de 5 homens de mãos dadas para poderem abraçá-la. E o seu cume era tão alto que parecia tocar nas nuvens. Bem, nós não vamos perder com esta árvore, disse o mestre carpinteiro. Para nós a cortarmos vamos precisar de muitas horas. Também se quisermos fazer dela um barco, com o peso, certamente o barco se afundaria. Se quisermos usá-la para a estrutura de uma construção, certamente as paredes vão precisar de uma estrutura muito forte para suportar. Então decidiram realmente não tocar aquela árvore. Mas havia um aprendiz de carpinteiro que começou a pensar: realmente, se esta árvore é uma árvore tão grande e não serve para nada, era a questão dele. Então o mestre disse: olha, tu verdadeiramente estás enganado, porque se ela fosse igual às outras árvores, nós já a teríamos cortado. Mas porque teve a coragem de crescer de forma diferente, ela permanece viva e forte por muito tempo. Na verdade, esta simples história recorda-nos o que o nosso Salvador tem vindo a dizer através deste texto, em Lucas capítulo 21. A coragem de sermos diferentes fará com que nós permaneçamos vivos e fortes por muito tempo. Somos encorajados a sermos cuidadosos sem perdermos a esperança. Esta secção do texto de Lucas 21, juntamente com Mateus e Marcos, ficou conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, porque conta realmente Jesus está de fronte do Monte das Oliveiras quando profere este último sermão, e que na verdade são sermões que fazem parte da chamada última semana de Jesus na Terra, e nesta altura ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém e também sobre o seu regresso à Terra depois da sua ascensão. Aliás, aqui é importante lembrar as palavras que Lucas deixou registadas no início do seu livro de Atos, do livro que ele escreveu, em que diz: então os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E ele lhes afirmou: bom, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Tendo dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia,
surgiram junto dele 2 homens vestidos de branco que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis a olhar para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. De facto, este capítulo 21 de Lucas, bem como o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 13 de Marcos, são textos que contêm história e profecia. E sempre que tal acontece, os cuidados do intérprete das Escrituras deverão ser muitos. A pergunta dos apóstolos foi: quando acontecerão estas coisas? Mas hoje talvez a nossa pergunta não seja tanto quando, mas mais como. Como acontecerão estas coisas? Talvez possamos perguntar: quando é que estas coisas irão acontecer? Que evidências vamos ter para saber quando estas coisas vão acontecer? E aquela pergunta que as pessoas na verdade mais fazem: quando será o fim do mundo? O estudo nas Escrituras sobre os últimos dias é um estudo exigente. Sabemos que é o período histórico que vem desde a primeira vinda até à segunda vinda, isto é, até ao regresso do Senhor Jesus. E isto envolve o passado, o presente e também o futuro. Com a grande descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que datam entre o ano 300 a.C. e 10 a.C., chega-se à conclusão que a primeira vinda de Jesus cumpriu 330 profecias referentes ao Messias. Com a visão que nós temos da história hoje, a nossa dúvida é: como é que todos estes factos se entrelaçam entre si, uma vez que estamos na presença de um texto que faz a relação entre a história e a profecia? A resposta de Jesus à pergunta dos apóstolos estende-se ao longo deste período histórico. Quando acontecerão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Agora estamos a viver no período chamado o período do princípio das dores, que está mencionado neste texto, a que o texto faz grande referência. A outra dúvida é: quando é que no tempo cronológico esse período acaba? A destruição de Jerusalém é passado. No tempo presente estamos a passar por tribulações, aflições, provas. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No tempo futuro, o texto de Lucas refere 2 eventos: a destruição de Jerusalém, como nós temos visto na semana passada, e a segunda vinda de Cristo. Mas as passagens paralelas de Mateus, capítulo 24, e Marcos, capítulo 13, referem mais um evento, a chamada a Grande Tribulação. Porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias são abreviados. Aqui, o povo de Deus divide o seu entendimento acerca do que acontece primeiro: o arrebatamento ou a grande tribulação? A Igreja passa pela grande tribulação ou não? Muitos afirmam, referindo-se à profecia das 70 semanas de Daniel, que na última semana se dará a grande tribulação, referindo-se aos 7 últimos anos. E que a grande tribulação será apenas para a nação de Israel, e neste caso a Igreja não estará na terra nessa altura. Sabem o que é que eu acho que a Bíblia diz? A Bíblia deixa em aberto a certeza acerca desta verdade. A palavra de Deus desafia-nos a estarmos confiantes, como se não tivéssemos que passar pela grande tribulação, e firmes, como se viéssemos a ter que passar por ela. Esta é, para mim, a grande verdade que a Escritura nos deixa acerca deste tema. Se o Espírito Santo quisesse que estivéssemos certos, ele teria deixado claro esta verdade, mas ela está em aberto nas Escrituras, para que nós sejamos confiantes em não passar por ela, mas firmes se tivermos que a suportar. A partir do verso 25, o texto diz-nos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que há de sobrevir ao mundo. Os poderes celestes serão abalados.
Na verdade, há aqui uma descrição que Jesus encerra esta descrição acerca da própria destruição de Jerusalém, que seria futuro para os discípulos, mas que é passado para nós hoje. E ele começa a falar acerca do futuro, que é futuro para nós também. Ainda é futuro para nós. A chave-parte, ou a parte-chave deste texto, de facto, para mim, está no verso 27, e que diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Esta é, efetivamente, o eixo de todo este texto. Jesus vai voltar. Jesus vai regressar de novo, tal como ele próprio prometeu. Esta é, de facto, uma verdade indubitável que não pode ser negada. O fim está próximo e todo o mundo acredita nisso. O cinema, por exemplo, tem especulado sobre o tema do regresso de Cristo. O filme O Dia Seguinte foi visto por 110 milhões de pessoas, considerado o filme americano de maior audiência. Os média têm criado imenso sensacionalismo à volta do fim do mundo. As revistas científicas debatem sobre o mesmo tema. A maioria dos cientistas, por exemplo, concorda que a espécie humana pode estar próximo da sua extinção. Li esta semana um relatório científico que fala que no Círculo Polar Ártico a imensa camada de gelo que protege a Terra do aquecimento está a derreter-se de ano para ano. Esse degelo provoca a libertação de metano na atmosfera, que, quando é adicionado ao ar, torna-se altamente explosivo. Curiosamente, isso fez-me recordar as palavras que Pedro deixou escritas na sua segunda carta, capítulo 3, verso 12. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos ardendo se desfarão. O versículo 28 até ao versículo 31, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de cada um de vocês. Interessante a forma como Jesus expressa aqui esta orientação. Estes versículos dão-nos um alinhamento, dão-nos a conhecer dois factos importantes que se concretizarão quando estas coisas começarem a acontecer. A nossa redenção, no seu estado final, que vai se aproximando, e o reino de Deus, que está próximo e a tornar-se uma realidade eterna. Quando estas coisas começarem a acontecer, diz o texto, mas a pergunta é, que coisas? Curiosamente, temos aqui uma série de textos que vão ao encontro daquilo que Lucas relata aqui. Por exemplo, Marcos 13 diz: porém, naqueles dias, depois do referido período da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isaías capítulo 34, verso 4. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira. Joel capítulo 2, verso 30. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Mateus capítulo 24, verso 29. E imediatamente, após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Apocalipse capítulo 6, verso 13. E as estrelas do firmamento cairão sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Para identificar a urgência e as circunstâncias em que tudo isto acontecerá, Jesus usou a ilustração da videira. Eu recordo-me muito bem dos tempos passados em Vendas Novas, quando tínhamos lá na propriedade uma série de figueiras. E recordo-me muito bem que quando os frutos começavam a aparecer, aqueles frutos indicavam o período do verão. Recordo-me muito bem também o quanto a figueira é uma árvore bastante fiel. Ela anuncia os seus frutos. Ao contrário de outras árvores, ela é tão rápida a apresentar os seus frutos como realmente também rápido é o desaparecimento do seu fruto das árvores.
O seu fruto é iminente, mas pouco duradouro. É tão rápido como vem, assim como desaparece. Na verdade, estes sinais que Jesus mostrou acerca da figueira mostram a iminência da chegada do nosso Mestre e Senhor. Ele próprio refere, e ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas a acontecer, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Há sempre uma dificuldade para entender claramente o que é que significa esta geração. E quando estudamos as Escrituras, do princípio ao fim, a palavra aparece muitas vezes. E, meus irmãos, acredito pessoalmente que o Senhor Jesus estaria a referir à geração daquele tempo em que estas coisas, de facto, acontecerão. O apóstolo Pedro fala muito deste chamado este dia, o dia do Senhor. O dia em que ele regressar à terra. O capítulo 3 da sua segunda carta é inteiramente dedicado àquilo que se chama o dia do Senhor. E é interessante a forma como Pedro descreve este dia do Senhor, referindo-se ao momento em que o Senhor Jesus voltará à terra. Vale a pena acompanhar este texto. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudado. No versículo 11, ele faz referência a uma pergunta que é lógica. Baseado numa compreensão que não pode fugir à lógica, e uma vez que a vinda do Senhor está próxima, uma vez que tudo vai acabar e a terra deixará de ser o que é, visto que tudo será assim desfeito, vale a pena acompanhar a pergunta que Pedro faz. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Isto é, a ideia lógica de Pedro é esta. Se tudo isso se vai desfazer, se quando o Senhor voltar todas as coisas vão desaparecer, ele pergunta, que tipo de pessoa então é que necessário que nós sejamos? E ele começa por explicar no verso 11. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e desejando com ansiedade esse dia. Curiosamente, o apóstolo João terminou a sua carta às 7 igrejas da Ásia com um forte desafio para que nós orássemos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A pergunta que tenho feito para mim mesmo é: quantas vezes tenho feito eu esta oração? Nós que estamos tão preocupados com os tempos, desejamos tanto que o nosso Mestre venha para acabar o nosso sofrimento, provavelmente, ou acabar o sofrimento da sua igreja, ou que tipo de sofrimento seja. A pergunta é: quantas vezes tu tens orado, Senhor Jesus, vem rápido, vem logo, eu quero passar a dimensão eterna contigo. É legítimo nós orarmos assim, porque o texto final nos desafia. Ora vem, Senhor Jesus, vem depressa, vem logo, nós esperamos por ti. Talvez uma das orações que nós precisamos de insistir, nós enquanto parte da Igreja do Senhor Jesus, é realmente esta: Senhor Jesus, vem depressa. Nós queremos que tu venhas rápido. Realmente a situação neste mundo está demasiado difícil. Nós queremos realmente passar à outra dimensão que tu tens reservado para aqueles que tu próprio já salvaste. Nós devemos desejar com ansiedade que o Senhor venha. Realmente o Senhor diz também no verso 13 que nós devemos de viver de acordo com as suas promessas. Empenhados na paz, diz o texto. A paz é própria dos discípulos de Jesus. É uma característica matriz dos que pertencem ao reino dos céus. Diz também que nós devemos viver de forma imaculada e inculpáveis, sendo luz e sendo sal no mundo onde estamos. Diz ele, verso 15, recordando a salvação que é fruto da paciência de Deus. E ele reafirma no verso 17, vivam sem perder a esperança. E depois no verso 18, aquelas palavras
tão conhecidas que todos nós gostamos tanto. Não é? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quando Pedro se refere ao dia do Senhor, ele tem duas fortes afirmações, dois fortes desafios. Vivam e cresçam. Vivam e cresçam. Interessante. Estamos a viver momentos onde parece que perdemos a capacidade de viver, onde parece que perdemos a capacidade de crescer. Mas não é bem assim. Viver e crescer de acordo com o padrão de Deus significa viver e crescer para a sua glória, esperando o melhor de Deus para cada um de nós. Uma verdade indubitável a que nós não podemos fugir: Jesus vai voltar. É bom que estejamos seguros de que, ainda que tenhamos sinais e evidências que o nosso Mestre nos deixou, Ele virá quando ninguém o espera. Ele disse para nós vigiarmos. Não importa tanto vivermos a discutir se a Igreja passa ou não passa pela grande tribulação, se Jesus vem ou não vem antes do milénio. Importa sim que estejamos confiantes, como se não tivéssemos que passar pela tribulação, e firmes, como se viermos a ter que passar por ela. Dito de outra forma, prepara-te para o regresso do Salvador. Prepara-te como se tivesses que passar pela grande tribulação. Cuidadosos, sem perder a esperança, foi o tema dado a estes dois últimos sermões. É preciso que estejamos vigilantes, sem perder a esperança, sem esmorecer, sem deixar cair as defesas da fé, como bons soldados revestidos de Cristo, conscientes de que o mundo é o campo da batalha enquanto estamos nele. Não deixa de ser interessante e significativo que sempre que Jesus foi interrogado sobre o fim dos tempos, ele reafirmou o propósito que faz com que os seus discípulos permaneçam na terra, para serdes minhas testemunhas. Todos os textos onde efetivamente Jesus é interrogado a respeito do seu regresso, ele deixa esta afirmação, que nós somos as suas testemunhas. Estamos cá para dar testemunho da sua obra. Ele chamou-nos a sermos testemunhas da sua obra. Não pelo nosso testemunho, não é pelo nosso testemunho que nós nos salvamos, mas o nosso testemunho é a evidência de que já somos salvos. A nossa salvação não depende da nossa fidelidade. A nossa salvação depende da obra santa e justa realizada por Cristo. A nossa fidelidade apenas precisa ser condizente com a fidelidade de Cristo relativamente à nossa salvação. Ele foi fiel para que nós pudéssemos ser salvos. Nós precisamos ser fiéis porque fomos salvos. Martinho de Lutero, o grande formador do século XVI, certamente não poderei concordar com ele em relação a todo o seu ensino, mas estas palavras são das afirmações mais notáveis que ele alguma vez fez. Eu só tenho 2 dias no meu calendário, hoje e aquele dia. Eu devo viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado esta manhã e estivesse a voltar hoje à noite. Esta afirmação é sólida para nos mostrar o quanto nós devemos viver na base daquilo que é o ensinamento e naquilo que é a resposta que Jesus dá às grandes interrogações da vida. Ele diz: eu voltarei, eu vou regressar. Ele diz: eu fui preparar-vos lugar para o seio do Pai, voltarei outra vez para o vosso seio. Estou a preparar um lugar para cada um de vós que acredita que eu sou a pessoa que vocês precisam. Nestes dias em que nós somos também recordados daquilo que na verdade é a vida humana e quanto ela pode ser trágica para muitas pessoas, que lamentavelmente
têm perdido a vida nos últimos dias, em todo o mundo. É caso para nós refletirmos onde está a nossa esperança, em quem ela está. Quem é a pessoa que na verdade serve de aconchego nos momentos difíceis? Nós temos que ser cuidadosos, mas nunca perderemos a esperança, porque a nossa esperança está na pessoa do nosso Salvador. Ele veio ao nosso encontro para mostrar-nos que nós estávamos perdidos. Precisávamos de um Salvador porque nunca poderíamos salvar-nos por nós mesmos. Na verdade, esta é a verdade das Escrituras, é a verdade que nós queremos saborear, é a verdade que nós queremos anunciar. Se tu me escutas e realmente não tens posto a tua confiança em Jesus, aqui tens uma oportunidade para poder responder favoravelmente ao convite do Mestre, quando ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se há alguma altura em que nós precisamos de ir ao encontro do Mestre, porque ele veio ao nosso encontro, talvez seja agora. Agora que somos confrontados com tantas perguntas, tantas interrogações que a nossa alma tem, é a altura de irmos até ao Mestre para descansar nele, para encontrar nele toda a esperança, seja aquela que precisamos aqui, como aquela esperança que nos transporta para a própria eternidade. Se me ouves, convida Jesus para ser o teu Salvador, convida-o para vir morar na tua vida, convida-o para ele ser aquela pessoa que te salva da culpa do teu pecado, como me salvou a mim e como tem salvado tantos outros. Confia na obra do Senhor Jesus e chama por ele, convida-o para ele poder ser o Salvador capaz de salvar a tua própria vida. É o desafio que na verdade o texto nos faz. Jesus vai voltar. Estarás preparado para recebê-lo? Espero que sim. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, A celebração da ceia, bem como o batismo, é uma celebração pós-cruz. É do tempo da graça de Jesus. Na verdade, estes símbolos recordam-nos o ato de graça de Deus pela sua Igreja, pelos pecadores, aqueles que aceitam a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E, na verdade, é um privilégio para aqueles que depositaram confiança naquilo que Cristo fez por nós enquanto pessoas culpadas e pecadoras. Por essa razão, a ceia é uma celebração que, na verdade, tem dentro de si toda a representação de toda a história. Ela envolve o passado, o presente e também o futuro. A obra de Cristo absorve tudo aquilo que é a história humana. E é um símbolo, por isso torna-se um símbolo que, na verdade, deve ser repetido para ser trazido à nossa memória. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós percorremos a história, não só a história de Cristo enquanto esteve entre nós, como a história da humanidade, e percebemos que há um Salvador, alguém que substituiu o pecador na cruz. E lembrando aquilo que são as palavras do Senhor Jesus, quando o texto diz em Lucas capítulo 22, que quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Depois, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quando nós olhamos o texto de Lucas, reparamos que há a presença de dois cálices. O primeiro cálice representava o fim da velha aliança, o fim daquilo que tinha sido o percurso da relação de Deus com o seu próprio povo. O novo cálice que Jesus introduziu representava
e representa ainda hoje aquilo que é o começo de uma nova aliança. Isto é, Jesus, quando morreu na cruz, estabeleceu um novo pacto com a sua igreja, com os salvos, com aqueles que, na verdade, fazem o percurso, a caminhada cristã, debaixo da orientação do próprio Espírito de Deus. É interessante, o primeiro cálice representava o fim da velha aliança, o novo cálice, o princípio da nova aliança. Então, como diz o Mestre no verso 19, tomando o pão, diz que deu graças, o partiu, deu graças. O próprio Mestre o fez desta forma. Este pão representava o seu corpo, representava a sua morte na cruz, a substituição dele. No lugar onde nós devíamos morrer, Jesus morreu por nós. A cruz, representando o lugar da vergonha, representando o lugar da culpa, Jesus ali esteve. E por isso, como o Senhor Jesus nos pede, fazer isto em memória de mim. Isto representa o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comamos este pão, lembrando o que Cristo fez por nós na cruz. Da mesma forma, o Senhor Jesus também diz que quando tomou o cálice, distribuiu pelos seus discípulos, e este era o segundo cálice que representava aquilo que era a aliança do novo pacto. E o Senhor Jesus disse: façam isto em memória de mim. Na verdade, este cálice representava não só o corpo que foi à cruz, mas representava a vida do próprio Salvador. Essa vida que nos era transferida, que era transferida para nós, a vida eterna. Essa vida que é alcançada através daquilo que é a obra completa do Senhor Jesus Cristo. Este vinho representa o seu sangue. E como diz João, nós somos o sangue do Senhor Jesus Cristo, nos livra de todo e qualquer pecado. Não há pecado que não possa ser absorvido pelo poder da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, como ele disse, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Com gratidão nos nossos corações, bebamos este vinho que representa aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Este memorial relembra aquilo que há de acontecer depois, na eternidade. Aponta para a vida eterna. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele não só nos acompanha quando estamos cá, mas Ele promete para nós essa vida eterna junto dEle para sempre. Ele preparou e está a preparar um lugar para nós, para que pela sua graça esta obra feita não só tenha uma repercussão no tempo que passamos na cronologia da nossa vida, mas também na eternidade das nossas próprias almas. Agradecemos ao Senhor por isso. Pai, graças te damos pela obra completa de Jesus. Obrigado porque Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, e obrigado porque Ele vai voltar. E nós temos essa garantia conforme a sua promessa. Ajuda-nos a viver os nossos dias de tal maneira que haja eternidade nos nossos corações, no tempo que passamos na terra. E sintamos, Senhor, aquela alegria e o prazer de saber que temos um Salvador que deu a sua vida por nós. É em memória dele que nós oramos esta manhã. Amém. Apesar das circunstâncias pelas quais nós passamos e tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, nós podemos ter certeza de que Jesus está no controle. E a Bíblia diz que nós podemos tudo naquilo que nos fortalece. Ela também diz que Jesus voltará um dia. Então, podemos viver a nossa vida com uma vida de esperança. Podem bater palmas.
Sei para onde vou e sei que não vou sozinho. Ando ao som de música em manhã de primavera. Encontrei um tesouro que ninguém poderá tirar-me. Há uma luz brilhando quando as nuvens me rodeiam. Qual é teu rumo? Quem o teu amigo? Quando as trevas chegam, como encontrar o caminho?